Resumo do livro: Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Imagine ter uma conversa frente a frente com o próprio diabo, o símbolo do medo, da dúvida e da autossabotagem. Foi isso que Napoleon Hill afirma ter vivido. Um diálogo profundo, quase perturbador, que revela as leis invisíveis que controlam o sucesso e o fracasso humano. Ele chama isso de entrevista com o diabo, mas na verdade é um espelho psicológico, uma jornada dentro da mente, onde cada resposta revela o poder oculto que decide quem vence e quem desiste. Hill começa contando que passou anos obcecado por uma pergunta: o que faz algumas pessoas alcançarem grandeza, enquanto outras permanecem presas na mediocridade? Após estudar centenas de líderes, de Andrew Carnegie a Thomas Edison, ele acreditava ter descoberto as leis do sucesso. Mas algo ainda o intrigava. Por que, mesmo conhecendo essas leis, tanta gente continuava falhando? Foi nesse momento que nasceu a ideia que daria origem a Mais Esperto que o Diabo. Hill decide enfrentar o maior inimigo do ser humano, não o diabo mítico das religiões, mas o arquétipo do medo, o sabotador interno que impede as pessoas de viver com propósito. E nessa entrevista imaginária, o diabo fala abertamente sobre como controla 98% da humanidade. A primeira revelação é chocante. O diabo diz que governa o mundo através do medo. O medo é a arma mais poderosa para prender as pessoas em um estado mental de escravidão. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, da velhice, da morte. Hill então percebe que o medo é o principal obstáculo do sucesso, e o diabo explica que sua maior vitória é fazer com que as pessoas aceitem esse medo como parte natural da vida. Segundo o diabo, o segredo do seu domínio é simples. Ele cria o hábito de flutuar. Flutuar significa viver sem direção, sem propósito, deixando que as circunstâncias decidam por você. O homem que flutua é aquele que acorda, trabalha, reclama, dorme e repete isso por anos, sem nunca se questionar. Ele segue o sistema, obedece, evita riscos e chama isso de vida normal. O diabo ri disso, porque para ele, o flutuador é o servo perfeito. Hill então questiona: e como você consegue fazer tanta gente flutuar? O diabo responde: simples. Eu tomo posse das mentes desde a infância, através da educação, da religião e dos hábitos familiares. Ele explica que a escola ensina obediência, mas não ensina pensamento crítico. A religião ensina medo, mas raramente ensina coragem. Os pais muitas vezes repetem padrões de medo e limitação. Assim, o diabo conquista gerações inteiras antes mesmo que percebam. O resultado é uma humanidade adormecida, que confunde segurança com liberdade. Mas Hill não se contenta com as respostas. Ele pressiona o diabo, exigindo saber como escapar de sua influência. E é aqui que a entrevista se transforma em um manual espiritual de autodomínio. O diabo revela que só há uma forma de se libertar: através do pensamento independente. O homem que pensa por conta própria se torna invisível ao seu controle. Porque quem pensa cria propósito, e quem tem propósito não pode ser manipulado. O propósito definido é o antídoto do medo. É o que diferencia o criador do escravo, o vencedor do submisso. Hill entende então que o verdadeiro poder está na mente disciplinada. Uma mente que sabe o que quer e foca suas ações nisso, até o fim. O diabo odeia a autodisciplina. Ele diz que é o maior inimigo de sua influência. Porque quando o homem domina seus pensamentos, controla suas emoções e cria hábitos conscientes, ele quebra as correntes invisíveis do medo. O autocontrole é o portal para a liberdade. E é aqui que Hill nos entrega uma das ideias mais poderosas do livro. Cada pessoa é responsável por criar o próprio inferno ou o próprio paraíso mental. O diabo não impõe nada, ele apenas explora a fraqueza de quem não se conhece. A mente humana, sem direção, se torna um campo fértil para o caos. O autor vai ainda mais fundo e pergunta: então o Senhor controla todos que não têm propósito? O diabo responde: exatamente.
Eu me alimento da dúvida e do ócio. A mente vazia é meu laboratório. Essa frase se torna uma das mais marcantes da obra, porque ela revela algo simples e brutal. Quem não ocupa a mente com metas, a entrega ao medo. O ser humano precisa de propósito tanto quanto precisa de ar. Sem isso, se torna refém do acaso. Hill percebe que o segredo do sucesso não é apenas pensar positivo, mas pensar com propósito. Ele afirma que o universo recompensa a clareza e pune a indecisão. A mente indecisa gera caos. A mente decidida cria realidade. A entrevista continua, e Hill pergunta: como você destrói os sonhos das pessoas? O diabo ri. Com pequenas distrações. Dou a elas conforto, entretenimento e preguiça mental. Elas passam a confundir prazer com felicidade e acabam desistindo daquilo que realmente importa. Ele revela que a arma mais moderna do fracasso é a distração. A tecnologia, o consumo, as opiniões alheias, tudo isso são ferramentas perfeitas para tirar o foco de quem tenta evoluir. O diabo não precisa destruir ninguém diretamente. Ele apenas faz com que desistam de si mesmos. Hill, então, entende que o poder do diabo não está fora, mas dentro. Ele é o reflexo de toda a força não controlada da mente humana, e que vencer o diabo é, na verdade, vencer a si mesmo. O autor também descobre outro segredo. O diabo odeia a fé, mas não a fé religiosa. A fé como estado mental de confiança. A fé no próprio poder de criar, na capacidade de transformar ideias em realidade. Quando alguém acredita firmemente em algo, sua mente entra em sintonia com forças criativas do universo. Essa é a fé que o diabo não pode dominar. Napoleon Hill começa a perceber que o medo e a fé não coexistem. Onde há fé verdadeira, o medo desaparece. E onde há medo, a fé é sufocada. Essa é a guerra invisível que acontece dentro de cada mente humana. O diabo explica que controla as pessoas também por meio da indecisão e da procrastinação. Cada vez que alguém adia uma ação importante, ele ganha terreno. Por isso, Hill conclui que a decisão é o primeiro passo da liberdade. Decidir é romper o ciclo da dúvida. O homem que decide é perigoso para o diabo, porque a decisão cria movimento, e o movimento gera transformação. A maioria das pessoas espera sentir coragem para agir, mas Hill mostra que é o contrário. A ação é o que cria coragem. Ele também percebe que o diabo é mestre em disfarces. Às vezes aparece como voz interna que diz: você não é capaz. Outras vezes como pessoas próximas que criticam seus sonhos. Ele se infiltra nas pequenas concessões, nas desculpas, nos amanhã eu começo. A partir disso, Hill entende que a batalha mais importante da vida não é contra o mundo, mas contra a própria mente indisciplinada. E o campo de guerra é invisível. Acontece todos os dias em silêncio, dentro de cada pessoa. A entrevista continua, e Hill quer saber se o diabo tem medo de algo. O diabo responde: tenho medo de quem domina a própria mente, porque esse homem é imprevisível. Ele pensa, age e cria sem depender das minhas armadilhas. Esse momento é o ponto de virada da obra. Hill descobre que o diabo não é um ser sobrenatural, mas uma metáfora viva das forças destrutivas da mente humana. O inimigo não está lá fora, está dentro. O diabo confessa que seu maior fracasso acontece quando alguém adquire o hábito de pensar por si mesmo, porque a partir daí, todas as suas armas, medo, dúvida, indecisão, se tornam inúteis. Napoleon Hill termina essa primeira parte da conversa com uma revelação crucial. O poder mais perigoso que existe é a mente humana sem direção, e o poder mais libertador é o autodomínio. Ele compreende que o inferno é mental, e o paraíso também, que o diabo não prende ninguém à força, apenas convence as pessoas a se prenderem sozinhas. E é aqui que Hill lança o convite mais provocante do livro. Você é dono da sua mente ou está sendo dominado por ela? Quanto mais clara é a visão de um propósito, menor é o poder das distrações e dos medos. O diabo confessa, com um certo desprezo, que não consegue dominar quem vive com um propósito definido.
Essas pessoas são raras, mas quando surgem, tornam-se praticamente indestrutíveis. Elas sabem o que querem, agem todos os dias com convicção e não se deixam paralisar por críticas, dúvidas ou circunstâncias. Enquanto a maioria espera as condições perfeitas, essas pessoas criam as condições. Enquanto os outros hesitam, elas agem. Enquanto o mundo dorme, elas avançam. Hill percebe que a verdadeira guerra contra o diabo acontece dentro da mente. Não é uma batalha entre o bem e o mal no sentido místico, mas um conflito entre foco e distração, coragem e medo, ação e apatia. O diabo não grita, ele sussurra. Ele se infiltra em pensamentos sutis na voz que diz: você não é bom o bastante. Depois você tenta, é melhor não arriscar. E essas pequenas vozes são as correntes invisíveis que amarram milhões de pessoas a uma vida sem direção. O autor decide aprofundar a conversa e pergunta: como você consegue dominar tantas mentes sem ser percebido? O diabo revela que suas armas favoritas são o medo, a indecisão e o hábito de pensar sem propósito. Ele age através da dúvida, da ansiedade e da rotina sem consciência. Mas o mais interessante é quando ele confessa que o sistema educacional é uma de suas ferramentas mais eficazes. Segundo ele, as escolas ensinam fórmulas, mas não ensinam pensamento crítico. Criam mentes obedientes, não criadoras. O aluno é treinado para repetir, não para questionar. E quem não questiona, obedece. Obedecer sem pensar é tudo o que o diabo precisa. Outra arma poderosa é o medo da opinião dos outros. O diabo afirma que esse medo é um dos mais paralisantes. Milhões de pessoas deixam de tentar algo novo apenas porque temem ser julgadas. Vivem de acordo com o olhar alheio e nunca segundo o que realmente acreditam. O medo da crítica transforma gênios em covardes e sonhadores em conformados. Quem teme ser julgado se condena a viver uma vida que não é sua. Hill insiste: e o que realmente liberta alguém do seu domínio? O diabo responde com frieza: o hábito de pensar por conta própria. Segundo ele, pensar é o maior ato de rebeldia que existe. É por isso que tão poucos o fazem. Pensar exige coragem, exige disciplina e exige tempo. É mais fácil seguir o fluxo do que nadar contra ele. E é exatamente assim que o diabo vence, deixando as pessoas ocupadas demais para refletir. A conversa continua e o diabo revela outro segredo. Ele controla as pessoas através das emoções negativas. Raiva, inveja, ressentimento e medo são as portas pelas quais ele entra. Cada vez que alguém alimenta esses sentimentos, abre espaço para ele se instalar. Em contrapartida, a fé, o amor e a autodisciplina o enfraquecem. É como se o ser humano tivesse dentro de si duas forças opostas, lutando constantemente, e a que vence é aquela que é mais alimentada. Hill percebe que a disciplina é uma espécie de escudo contra o domínio do diabo. Quem tem autocontrole e hábitos positivos cria uma muralha mental. A pessoa disciplinada é guiada pela mente, não pelos impulsos, e é exatamente o oposto do que o diabo quer. Ele quer mentes preguiçosas, emocionais, impulsivas, porque essas são fáceis de manipular. Uma mente disciplinada, porém, é livre. Outro ponto central da conversa é sobre o poder da fé. Mas aqui, Hill não fala de fé religiosa, e sim de uma fé prática. A crença firme em si mesmo e em um propósito maior. O diabo admite que não tem poder sobre quem acredita sinceramente no que faz. A fé cria uma vibração mental tão forte que repele a negatividade. É como uma frequência que o diabo não consegue sintonizar. Ele vive do medo, e onde há fé, o medo morre. Hill questiona o diabo sobre o fracasso. O diabo ri e diz: o fracasso é uma das minhas maiores invenções. Ele explica que o fracasso, na verdade, não é um fim, mas um teste. Ele o usa para medir a determinação das pessoas. Quem desiste na primeira dificuldade está sob seu domínio. Mas quem persiste, mesmo quando tudo parece perdido, escapa de sua influência. O fracasso, então, se torna uma ferramenta de lapidação, um filtro que separa os fracos dos fortes, os indecisos dos determinados.
O diabo também fala sobre o poder da mente subconsciente. Ele explica que o ser humano está constantemente programando sua mente com o que pensa, sente e repete. Palavras, pensamentos e emoções criam padrões. Quem se alimenta de medo e dúvida reforça esses padrões negativos, abrindo mais espaço para ele agir. Por outro lado, quem se alimenta de propósito, confiança e ação positiva começa a reprogramar o subconsciente e o diabo perde terreno. A mente é um jardim. Se você não plantar nada, o diabo planta ervas daninhas. No decorrer da conversa, Hill entende que o verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro. O diabo é apenas o reflexo de tudo o que o ser humano permite crescer em sua mente. Quando a pessoa se torna consciente disso, ela desperta. E a consciência é a maior das liberdades. A partir desse ponto, ninguém pode controlá-la sem sua permissão. O diabo revela que seu maior medo é que os seres humanos aprendam a dominar seus próprios pensamentos. Porque se isso acontecer, ele perde completamente o poder. A mente treinada, focada e guiada por um propósito é indestrutível. Ela cria a própria realidade. Ela transforma adversidades em aprendizado e medo em combustível. Hill entende que a liberdade começa quando o indivíduo assume total responsabilidade por sua vida. Nos momentos finais da entrevista, Hill agradece ao diabo pelas revelações e diz que usará tudo o que aprendeu para libertar as pessoas de seu controle. O diabo apenas sorri e responde: "Pode tentar, mas a maioria prefere ser controlada. A liberdade assusta mais do que a escravidão." Essa frase ecoa como um soco. É desconfortável, mas verdadeira. A maioria prefere a zona de conforto a enfrentar a incerteza da liberdade. Hill encerra o diálogo com uma lição definitiva. O ser humano é o próprio criador do seu inferno ou do seu paraíso. A diferença está em como ele usa a mente. Pensamentos são sementes, e a colheita é inevitável. Quem cultiva o medo, colhe limitações. Quem cultiva fé, propósito e ação, colhe poder. Ser mais esperto que o diabo é, acima de tudo, dominar a própria mente antes que ela seja dominada. E enquanto a voz do diabo se apaga, Hill compreende que a verdadeira vitória é interna. A conquista mais importante da vida não é sobre dinheiro, fama ou status. É sobre controle mental, clareza e liberdade. E essa liberdade começa no instante em que você decide pensar por si mesmo. E se você quer continuar expandindo a mente, explorando ideias poderosas e descobrindo o que os maiores livros do mundo ensinam sobre sucesso, propósito e liberdade interior, você precisa conhecer a NET Livros. Lá dentro, você acessa resumos narrados como este, profundos, cativantes e transformadores, que vão muito além da leitura comum. Mas cuidado, depois de entrar, você nunca mais verá os livros da mesma forma.